Boa tarde, vamos começar essa live de novo? Hoje nós vamos falar sobre processos são o que nos possibilitam ter previsibilidade no mercado de Arq Decor. E aí eu quero trazer uma realidade que quando você vende para o cliente final, que é esse varejo do Arq Decor, você acaba ficando na luta do preço e na luta de chamar a atenção de trazer esse cliente para a loja. Isso é o que vem acontecendo nos últimos tempos. Partindo deste princípio, quando você busca um DNA para um mercado de alto padrão, quando você busca atingir clientes com um ticket maior, ter orçamentos de valores maiores, você vai ter que fazer a jornada de vender para arquitetos. E aí, a maioria dos fornecedores, dos lojistas, dos empreendedores do mercado de Arq Decor, eles começam com o processo de vender para cliente final. Essa é a base. Raríssimos casos nós temos de lojas que já nascem com esse DNA de vender para arquitetos, tá? Mas normalmente a jornada é de construção. Mesmo fabricantes. Fabricantes começaram vendendo para cliente final, começaram atendendo revendas, e aí depois entenderam que a sua marca poderia ter um posicionamento, que poderia atender o mercado de luxo, e daí foram para realmente lojas com DNA de vender para arquitetos. Partindo desse princípio, o que acaba acontecendo todo mês? A gente tem que ir atrás de cliente quando a gente atende cliente final, e a gente tem pouca previsibilidade, porque o cliente final é um cliente que está mais pressionado. O cliente, ele precisa comprar. Ele quer comprar. Então, o tempo entre ele buscar um produto e ele comprar não é tão grande, porque normalmente as pessoas não são antecipadas. O que acaba acontecendo muito diferente quando você trabalha com o relacionamento, quando você trabalha com arquitetos. Porque você recebe a informação dessa obra, você recebe a solicitação desse orçamento muito antes da hora do cliente comprar. E aí, poucos clientes, quando a gente está falando de cliente final, vão para o próximo mês. A venda fica ali. Se entrou final do mês, vai ficar para início do mês que vem. O que acaba acontecendo com a tua carteira de vendas? Você não tem muitos orçamentos para uma venda futura, para mês que vem. E isso acaba não te dando previsibilidade em vendas. Você não consegue ter noção. O que tu consegue? Tu consegue ter as métricas de quantos clientes entraram na loja, de quantos você fechou, de quantos leads chegaram e quantos realmente fecharam. São métricas ainda muito soltas. São métricas que não garantem que no próximo mês irão se repetir. E isso também te dá pouca previsibilidade. Então, quando tu trabalha com um mercado que tem esse perfil de varejo, mesmo sendo Arq Decor, você vive essa instabilidade. Você vive um não saber realmente como vai ser o faturamento do mês que vem e dos próximos meses. Mas eu faço uma previsão em relação ao ano passado. O ano passado era o ano passado. O ano passado não tinha guerra. O ano passado não tinha Copa do Mundo. O ano passado não tinha eleição. Então, a gente continua sem uma previsibilidade de vendas consistente. Ainda nós estamos nas estimativas. E estimativas não é dois passarinhos voando. Não é um passarinho na mão. Partindo desse princípio, o conceito que eu quero trazer para vocês é de processos. Quais são os processos de vendas de vocês? O que é processo, Catri? É entender qual é o passinho que eu faço, o que acontece, como eu acesso aquele público, como eu identifico aquele público, onde eu busco aquele público. Vamos ser mais específicos. Uma loja que vende para o mercado de Arq Decor, tá? Quais são os públicos que ela pode vender? Vamos listar? Ela pode vender para o cliente final, ela pode vender para a construtora, ela pode vender para arquitetos, ela pode vender para corporativo e ela pode vender pela internet, né? Para o cliente, canal digital. Tá? Então, mapeamos esses 5 aqui rapidamente. Esses são canais de venda. O perfil de cliente que pode comprar de mim. Então, esse perfil de cliente, ele vai ter um canal de venda. É como ele compra, como ele te acessa. E mapear este canal de venda é o processo de venda. Vamos usar um exemplo que não seja dos arquitetos.
tá? Vamos usar um exemplo de uma construtora, por exemplo. Então, eu tenho um cliente, um perfil de cliente que pode comprar de mim, que é uma construtora, que são construtoras. Ele compra de mim através do meu canal de vendas, né, é um processo. E o processo basicamente funciona assim. Eu preciso que este comprador da construtora, esse dono da construtora, saiba que eu vendo o produto que ele precisa. Como que este cara, esse perfil de cliente vai saber? Ele pode saber pela internet, ele pode saber por uma indicação de outra construtora, e ele pode saber porque eu estou fazendo uma prospecção ativa. Estou visitando, por exemplo, construtoras. Estou anunciando em revistas que as construtoras vêm. Estou fazendo um trabalho no sindicato das construtoras. Esse é o primeiro processo. Ok. A consultora ficou sabendo que eu vendo um produto que ela precisa. Ela vai me solicitar um orçamento. Esse é o segundo processo. Se ela me solicita um orçamento, como que eu conduzo para atendê-la? Eu faço uma visita para validar o orçamento. Eu faço um orçamento e vou lá, apresento o orçamento. Eu faço o orçamento e mando por WhatsApp. Como é? Tá? Isso é outro ponto importante. Que é dentro desse canal de vendas, esse é o segundo processo. Aí, eu preciso entender quem decide esta compra. Principalmente quando é um órgão tipo uma construtora. Se é o cliente final, é ele, né? E dentro do cliente final tem que saber se é o marido ou a esposa, né? Temos essa ainda. Mas vamos continuar na nossa construtora. É o comprador? É o dono da construtora? É o arquiteto que está orientando a construtora? Eu preciso saber quem toma as decisões. Quem vai analisar o meu contrato, o meu orçamento? Com quem eu vou entrar em processo de negociação? Sabendo isso, fazer todo o trabalho de geração de valor, de autoridade, de entendimento o que a construtora realmente está procurando, porque às vezes ela pede um orçamento e ela precisa de outra coisa. Isso é gerar valor. Isso é entender qual é a necessidade, não é só cotação. Porque se é cotação, daí nós somos uma loja de cotação, de tirar pedido. E aí ficamos ali no preço. Tá? Por último, qual é o processo de entrega? Qual é o prazo de entrega? Encaixa ali. Como é que a consultora gosta que entregue? Embalado, desembalado, no depósito, tudo isso é um processo de venda. Incluindo pós-venda. Vendeu, entregou, tá tudo lindo. Ir lá, fazer manutenção, visitar o comprador, o dono da construtora, ver se ele está satisfeito, que aí é onde a gente consegue mais, né, prospecção de novos clientes. Vocês conseguem entender que isso é um processo? E esse processo, à medida que você vai implementando no seu negócio, tu vai entendendo qual é o tempo de cada coisa. Porque sim, pode ter uma consultora que está desesperada e precisa para ontem, mas existe um padrão de comportamento. Qual é este padrão? E com isso, o tempo de venda é um pouquinho maior do que o do cliente final. E aí tu começa a ter previsibilidade. Agora, trazendo pro que eu ensino, trazendo pro mercado de arquidecor e relacionamento com arquitetos. Acontece exatamente como eu falei da consultora. Primeiro passo, chamar atenção, criar conexão, emergir nesse mundo, entender onde é que eles estão, onde eles buscam informação, onde eles frequentam, como se comportam, o que tem valor para eles. Segundo processo, criar conexão de valor, de confiança, para que ele te mande orçamento. Entender o time desse cliente, quando que ele vai comprar, o que precisa. Entender o valor que o arquiteto acha que você pode entregar para o cliente dele e para ele. E aí começa os negocinhos que a gente não domina. As nuances que a gente precisa prestar atenção. Eu quero que você entenda que atender bem o cliente do arquiteto é essencial, é o básico. Entregar o melhor, entregar isso, entregar aquilo, papapá, e porque teu cliente, porque isso. Mas tu também tem que entregar algo de valor para esse arquiteto. Catri, eu pago RT, eu já tô pagando. Todo mundo paga. Quase todo mundo paga RT. Então isso não é diferencial. Aí começa realmente os pontos de contato, de geração de valor, que são o que vai determinar ele virar um especificador teu ou não. O que você pode entregar para este arquiteto? E isso é um processo de venda. Isso tem que estar mapeado como acontece. O processo é passinho por passinho. Aconteceu isso, faz isso. Aconteceu aquilo, faz aquilo. Aconteceu aquilo com X. Faz isso aqui. Isso é processo.
E no momento que tu tem o teu processo, que não precisa ser complexo, tá, gente? Não precisa ser cheio de só essa nuance que eu pontuei. Claro que depois que a gente estabelece o processo, a gente pode melhorar, né? É como tudo, primeiro vou ir pra academia todos os dias, aí depois eu começo a puxar mais ferro, a fazer exercícios mais complexos. É exatamente a mesma coisa. Mas você ter esse processo mapeado, começar a executar esse processo, prestando atenção, você vai ter previsibilidade de vendas. Por quê? Fiz contato com o arquiteto mês passado, esse mês ele já mantive conexão e ele me deu uma oportunidade de orçar. Bora orçar. Vou orçar, vou entender o que ele precisa, vou orçar, vou entender o tempo que o cliente... Ah, mas o meu cliente vai precisar disso, nós estamos em março, só para maio. Ótimo. Quando que tu queres que eu te chame novamente para falar sobre esse projeto? Vai perguntar isso para ele? Até. Mas você vai prestar atenção em várias informações. Você vai ir validando. Ah, só daqui a um mês. Mas nesse mês tu vai validando, tu vai se relacionando. Entretanto, 5 arquitetos parceiros teus também já trouxeram mais orçamento. Um é para fechamento nesse mês, outro para fechamento mês que vem, e os outros 3 são para o outro mês. E aí quando você olha a sua carteira de orçamentos, o seu montante de possível fechamento para um mês, você vai ver que mês de abril temos um orçamento para fechar, mas mês de maio temos 4 orçamentos para fechar. Uou! Aí eu esqueço esses arquitetos do mês de maio, só vou falar com eles em maio, né? Pra que ter trabalho, né? Não, eu tenho que trabalhar março, abril, para vender em maio para esses caras. Só que eu sei que em maio eu tenho essa possibilidade de venda. E aí que eu começo a ter previsibilidade. Previsibilidade real. Porque aquele cara vai comprar em maio. Se eu fizer o meu trabalho bem feito, meu relacionamento com esse arquiteto bem feito, prestar atenção a datas, às necessidades, manter contato, eu tenho grandes possibilidades de vender. Porque eu quero que vocês entendam que a taxa de conversão de vendas para arquitetos é 70%. Ah, mas eu tô começando, cara, que não tenho muita habilidade. 50%. A média é 70%, porque o cara, até ele te mandar um orçamento, se ele te der atenção, e eu não tô falando do cara que jogou um orçamento e pronto, entendeu? Tô falando de um cara que tá preocupado, tá especificando, tá te dando feedback. É 70%, gente. Sendo que o cliente final, 15, 20%, aquele que entrou na tua loja. O cliente digital é 5%. Então tu tem que fazer 100 orçamentos para fechar 5. O arquiteto não, tem que fazer 10 orçamentos para fechar 7. Ah, é verdade, não é fácil ter orçamento do arquiteto. Aí depende de ti, depende do processo que você desenhou. Só que, se você estruturar um processo no mercado de arquidecor de venda, baseado em arquitetos, você vai ter uma previsibilidade real de vendas. E o que eu gosto de dizer, né, é que depois que tu dá o tombo... Eu não vendo para arquiteto, eu vendo muito pouco, e aí eu comecei um trabalho, e aí eu tô há 3 meses atrás desses caras, e aí começou a entrar orçamento. Ufa, começou a entrar orçamento. Mas tu só vai vender dali 3 meses. Por quê? Média de 1 mês e meio, 2 meses, até 3 meses, um orçamento que você recebe de um arquiteto para o fechamento, até a data de fechamento. Só que, depois de que tu começou a receber orçamentos, que tu passar os 2 mesinhos ali, que tu só tem orçamento de arquiteto, não tem fechamento, e começar os fechamentos, aí é outro jogo. Aí, você procura aqui no Instagram o depoimento da Vitória, ela tá de marrom. Aí, não, ela não conta isso. Não, ela não conta. Então eu vou contar pra vocês. Então eu vou contar aqui pra vocês. Ela teve 6 orçamentos que entraram em uma semana de arquitetos. Na semana seguinte, porque ela já tava, eu acho que eles estavam precisando, 2 semanas depois, ela já tinha fechado 3 desses 6. O que acontece? Esses 3 orçamentos superaram o faturamento dela do mês de janeiro. Só 3 orçamentos superaram o faturamento do mês de janeiro, entretanto com uma maior rentabilidade. E dos 6, 3 já tinham fechado, ela estava em negociação com 2. É mais que 70%. Um estava ficando fora ou ia ficar mais para frente. É muito mais que 70%. Então, quando você organiza o seu processo de vender para arquitetos, sendo você um fornecedor do mercado de arquidecor, você vai ter previsibilidade de vendas.
E aí, quero chamar vocês para o nosso desafio Clientes Infinitos. Vocês já devem estar cansados de ouvir em Clientes Infinitos, que tem a ver com essa previsibilidade de vendas. E eu lancei um desafio, que vai ser dia 11 de abril, onde eu vou te provar que é possível ter clientes infinitos no mercado de Arqui Decor. Então, se você viu essa live até agora, se inscreve nesse desafio, tá na bio a inscrição, se inscreve lá. E eu te espero, vai ser 8h30 da manhã num sábado. Eu sei que é mais fácil de todo mundo se conectar aí, que a gente já conhece você, empreendedor, consultor de vendas, gerente. E aí a gente vai conversar um pouquinho sobre clientes infinitos no mercado de Arqui Decor. Boa semana, boas vendas, bora correr atrás aí, porque estamos na segunda semana de março e temos que conquistar esse mês, alcançar nossas metas para aguentar esse aninho aí, tá bom? Espero vocês na inscrição ali do desafio. Até semana que vem.